Bom, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindos à 16ª reunião do GT de Representação de Cenários Hidrológicos do Subcomitê de Modelos Satélites. Me chamo Nelson Cavalcante e aqui eu sou representante da CCE. Bom, essa atividade que será apresentada, ela trata da finalização dos aprimoramentos metodológicos do SMAP ONS. A gravação será disponibilizada tanto no portal do CTPML-PLT quanto nos canais do YouTube. O relatório, a apresentação e os dados aqui utilizados nessa atividade se encontram-se no site do CTPML-PLD. Ia pedir inicialmente aqui que mantenham os microfones desabilitados durante a reunião e, ao final desta, nós vamos disponibilizar para que façam suas perguntas, sugestões e tirem dúvidas, tá? O chat ele fica livre a qualquer momento para que vocês possam escrever as perguntas, que serão lidas também ao final da apresentação. Bom, dessa forma, eu passo a palavra para o Rodrigo Pereira, do ONS, para que ele dê continuidade à apresentação. Muito obrigado pela atenção. Valeu, Nelson. Boa tarde, gente. Rodrigo Pereira, do ONS, Metodologias e Modelos. Eu vou trazer para vocês aqui o encerramento dessa nossa atividade. A recapitulação, né, na reunião anterior, a 15ª, nós apresentamos os aprimoramentos e os resultados iniciais mais voltados no âmbito da calibração. E a gente trouxe os 3 aprimoramentos, que são as estimativas da evapotranspiração potencial em forma de série temporal, a modelagem de uma camada adicional no reservatório do R-solo, que traz a zona de água disponível até o ponto de murcha permanente, e uma nova abordagem da abstração inicial em função da capacidade de armazenamento na bacia. Nessa 16ª reunião, a gente vai focar na avaliação do desempenho das previsões, e o que a gente tinha combinado de trazer é a comparação do modelo vigente com o modelo aprimorado. O modelo aprimorado considerando assimilação ou não assimilação das previsões de ETP no processo, e o modelo aprimorado tentando o teste de remoção e sem remoção de viés da ETP. Esses são os 3 assuntos que a gente tinha mapeado para esse encerramento do desempenho das previsões. Ficou um pouco... Esse slide traz algumas atualizações do pacote do SMAP ONS que aconteceram nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, perdão. O grande foco é a eficientização de funções e reparametrização de variáveis. Isso tudo já está carregado lá no GitHub. Tá? Não vou ler ponto a ponto, porque já está lá na documentação. Também está fornecido para vocês no site do GTCH uma planilha de validação dos cálculos internos. Tá? A gente fez no Excel, a proposta é reproduzir as formulações que estão no SMAP ONS em R. A gente usou como exemplo, sem demais motivos, a OHS Santa Clara, foi uma que a gente escolheu assim aleatório. Tá? E aí a gente pode observar que não houve nenhuma diferença entre a simulação vindo do SMAP em R ou dessa planilha em Excel e validando assim todas as funções internas. Tá? Então, como eu disse, as planilhas e os dados de entrada utilizados estão todos disponíveis lá no site do GTCH. As subbacias piloto que ficaram como conjunto aqui na análise de desempenho das previsões foram 21 subbacias. A gente incluiu 2 adicionais a pedido da contribuição de vocês na 15ª reunião, para trazer uma representatividade aí do norte nos estudos. A gente incluiu resultados para Santo Antônio do Jari e Boa Esperança. O período de análise são os 239 casos do horizonte do SMAP primeiro mês, né, que é meados ali de 2017 até 2021. A gente teve que tirar 3 bacias, né, porque essas 3 participaram dos estudos nas etapas de calibração, só que como elas não estavam contempladas no estudo do SMAP primeiro mês, a gente não conseguiu trazer elas aqui. Mas não prejudica em nada o andamento nem os resultados das análises, né? Então, o nosso conjunto final fecha em 21 subbacias piloto. Todos esses dados de entrada e as saídas também estão disponibilizados lá na pasta do GTCH. Trazendo agora para vocês o primeiro resultado, né, da avaliação de desempenho. O primeiro ponto é o SMAP vigente comparado com o SMAP com os 3 aprimoramentos. Esses resultados aí para curto prazo, então do dia 1 até o dia 6 de previsão, as métricas já conhecidas, né, distância multicritério em função do coeficiente Nash e MAPE.
O primeiro gráfico aí a gente aborda a distância multicritério, então é possível observar aí que tanto do dia 1 até o dia 6 ganhos no desempenho da previsão das bacias analisadas. Vocês, alguém, bom, vocês podem reparar que aqui tem alguns aprimoramentos que não estão sendo apresentados as barrinhas, né? E quando não está apresentado no gráfico, é que a distância multicritério explode, além do 1.0, né, que a gente limitou aqui para poder aparecer as diferenças. Mas esses resultados aqui que não aparecem aqui estão resumidos mais na frente, na apresentação e no próprio texto do relatório, que vocês vão poder olhar disponibilizado também no final da atividade. E os gráficos subsequentes são as componentes que compõem essa distância multicritério, onde a gente pode analisar individualmente o coeficiente de eficiência e o MAPE. A análise agora mais de um médio prazo, né, onde apresenta na mesma linha do slide anterior a distância multicritério e seus componentes agora para a semana 1 até a semana 6, onde também é possível observar o desempenho do aprimoramento no SMAP traduzido para as previsões. Da mesma forma que as barrinhas não aparecem quando explode em distância multicritério maior do que 1. Exemplos pontuais de usinas, né? A gente selecionou aqui uma do sul, uma mais central no Brasil e uma do norte, para mostrar em termos de série temporal, né, de cada previsão, semana a semana no horizonte que a gente falou, né, 2017 até 2021. A linha vermelha é o SMAP aprimorado, né? Então, em ambos os exemplos aqui, a gente consegue perceber que em todas as semanas o SMAP aprimorado consegue chegar mais perto do que foi a série de vazão observada, nesses 3 exemplos aí temporal. Um quadro resumo, né, onde a gente consegue observar os ganhos, né? A bolinha vermelha significa melhoria de desempenho, e a gente pode observar que para a maioria das subbacias e os horizontes, os aprimoramentos levam o modelo a performar um melhor desempenho das previsões. O segundo teste que a gente fez foi pular a etapa de assimilação das previsões de ETP, né, no processo de assimilação do SMAP, deixar apenas a chuva sendo assimilada. Então, na mesma linha de raciocínio e apresentação dos gráficos de resultados, todos focados na distância multicritério, a gente observa ligeiras melhoras quando a gente passa o modelo pelo processo de assimilação da ETP. As barrinhas aqui a gente mostra, são pequenos ganhos, porém são positivos, né? E isso retrata a importância ainda assim do processo da ETP, sendo assimilada no modelo junto com a chuva. Os mesmos resultados análogos, agora para o horizonte longo das semanas, da semana 1 a 6, onde esses ganhos também podem ser observados. A terceira parte que a gente ia trazer aqui, né, é a análise da metodologia, incluindo a remoção de viés das previsões de ETP, né? Essa avaliação está relacionada com os estudos da atividade do GTHM, né, que é a avaliação da temperatura para estimativa de evapotranspiração. Só que a gente optou em não trazer aqui, né, considerando que o ONS esse ano ele vai fazer uma campanha de recalibração dos modelos para todas as subbacias do SIM, né? E o que vai acontecer nessa campanha? A gente vai incorporar novas séries de vazões naturais, ou seja, vai mudar a base do que é o observado, né? Vai entrar novas séries de chuva, novas áreas de drenagem. Então, a avaliação do uso de previsão com a metodologia de remoção de viés não vai ser realizada nesse momento. A gente vai fazer isso mais para frente, após ter terminado as novas calibrações que vão entrar em vigor no SIM. E concluindo essa etapa da atividade, a gente traz que os aprimoramentos resultam numa melhora. Os resultados indicam que a assimilação também traz ligeiros ganhos, e com base nisso a gente está recomendando implementar o aprimoramento e o processo de assimilação da ETP nos processos de previsão que utilizam o modelo SMAP-ONS. Os aprimoramentos foram todos aprovados aqui que a gente trouxe, tá? É importante ressaltar, né, que utilizar as previsões
da ETP ainda sem a metodologia de remoção de viés, como eu comentei no slide anterior, isso aí vai ser reavaliado mais para frente. E o relatório vai estar disponível para vocês no site da página do GTCH, vai estar aberto para contribuição de todos até a semana que vem, a gente encerrando aí as contribuições no dia 2 de abril. O cronograma, que a gente já trouxe, vem trazendo desde então, né? A gente ficou nessa etapa daqui, finalizando a reunião 16ª com vocês e encerramento da atividade, encaminhamento de todos os dados lá no site. É isso, gente. Obrigado. Devolvo a palavra aí para o Nelson, para o Felipe aqui, se quiser complementar. E vamos seguindo. Vai. Obrigado, Nelson. Obrigado, Rodrigo. Bom, aqui a gente finaliza a apresentação. Caso o Felipe queira falar também, pode me interromper a qualquer momento. Mas a gente aqui não recebeu ainda nenhuma contribuição no chat. Então a gente aguarda mais um pouco. Caso alguém tenha alguma sugestão, queira abrir o microfone também, podem ficar à vontade. Oi, Diana. Boa tarde. Se quiser abrir seu microfone, fica à vontade. A gente já recebeu também aqui uma questão no chat e logo depois da Diana eu trago aqui. Nelson, boa tarde. Não ficou claro ali no cronograma, vai ter consulta pública, mas quando que seria a previsão para a incorporação dos modelos pela CCE, do SMAP, dessa alteração para fins de PMO? Então, Diana, a gente só vai conseguir incorporar o modelo com os aprimoramentos, esses processos, quando tiver todas as recalibrações da campanha que o INSS vai fazer. Está programado para esse ano, mas a gente não tem data ainda de término, tá? Então, não seria, por exemplo, nesse primeiro semestre, mais para frente? Acreditamos que não, porque a entrada desses modelos vai estar pareado com a entrada das novas séries de vazões naturais. A previsão está para o segundo semestre desse ano, tá? Aí vai virar a chave toda no PMO e na previsão. Perfeito. Rodrigo, posso falar um pouquinho? Claro, Luana aí é responsável pela série de vazões naturais aí, pela gerência de recursos hídricos. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Só dando uma informação geral, né, a gente concluiu o projeto, né, de revisão das séries de vazões naturais e o próximo passo é incorporar esse processo de uma forma geral dentro do ONS, né? Então, como o Rodrigo falou, a gente está mapeando, né, todo o processo, todos os ajustes que precisam ser feitos dentro do ONS, né, para que a gente consiga fazer essa migração. Então, a ideia hoje é que realmente seja uma migração, né, de tudo, né, todos os processos, todas as caves, né, série de vazões, vai ser uma mudança realmente muito grande, e aí por isso a gente está tendo um cuidado, um trabalho bem cauteloso, né, dentro do ONS para poder conseguir fazer isso, né, esse processo, essa migração, né, né, esse chaveamento, né. E esse processo de calibração, para isso, né, vai ser necessário fazer esse processo de calibração do SMAP, né, como o Rodrigo falou, que aí deve durar também uma boa parte, né, das atividades, né, do tempo que vai ser consumido, né, para fazer essa migração deve ser feito em função dessa atividade, né. A expectativa que a gente tem hoje é realmente no segundo semestre, né, a gente tinha inicialmente uma expectativa até o meio do ano, mas, né, viu que realmente é uma mudança muito grande que a gente vai ter, né, em várias informações, aí por isso que realmente a nossa expectativa é realmente no segundo semestre aí. E aí, com a recalibração e várias melhorias, né, inclusive as séries de vazões, né, subbacias, né, entre outras informações, e aí também, como o Rodrigo falou, melhorias dentro do processo de calibração do SMAP, né, de informação e incorporação de outras informações. Mas vamos acompanhando, a gente tem uma antecedência para dizer isso, tudo isso, né, Nelson, também, né, junto com a CCE, então não se preocupem, né, que tem todo um mapeamento, um cuidado que a gente está tendo para fazer isso da melhor forma possível, né, com toda a transparência, né, com todos os prazos necessários que a gente tem, né, para fazer isso. Fico à disposição. Qualquer coisa, Rodrigo, estou por aqui. Obrigado, Nelson Ana. também. Acho que essa fala aí responde a primeira pergunta do chat, né, que é do Felipe Wieser. Sim, a Diana levantou a mão, pode comentar novamente, Diana. Luana, aproveitando, a taxa de irrigação também vai ser reanalisada nesse novo levantamento ou não?
Sim, com certeza, né? Os usos consultivos, evaporação, então são as caves, né? São várias informações que estão sendo utilizadas nesse processo, né? A gente tem novas informações que foram disponibilizadas pela Ana, então no projeto de revisão das séries a gente incorporou essas informações dentro da série de vazões, e aí tem novas informações também para o futuro, né? Vamos falar assim, né? Para as séries atuais, né? Então isso também vai ser migrado também, Diana, né? As taxas de, né, evaporação, usos consultivos, né? Entre outras informações, tá? Obrigado, Luana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diana, pela contribuição. Eu vou seguir aqui nas perguntas e já abro a palavra para a Catiúcia. Só um segundo. Aqui a pergunta do Felipe, né, ela foi respondida ali em relação à operacionalização. E assim segue para a pergunta do Vitor Paiva. A versão atual do SMAP é a 1.2.0. Alguma dessas versões apresentadas irá substituí-la? E qual seria a versão SMAP atualmente para o DEC SMAP PDP? Eu posso responder, Nelson. Boa tarde, Vitor. Obrigado pela pergunta. A versão utilizada oficialmente pelo ONS continua sendo a 1.2.0, né? A versão mais atual, a 1.3.2, ela tem as mesmas funcionalidades, né? Ela reproduz os resultados, né, de maneira geral, mas ela só vai ser utilizada oficialmente quando tiver essa virada de chave, tá? Então, oficialmente continua a 1.2.0. Obrigado, Felipe. Pode seguir para a próxima, né? Isso. Também é sobre o Thiago Borges. Ele pergunta se o modelo do SMAP executável .exe também será atualizado ou já foi descontinuado. O executável ele já foi descontinuado desde que a gente passou a utilizar o pacote do SMAP em R, né? Então, ele já não tem algumas evoluções metodológicas que são utilizadas oficialmente, tá? E não vai ser atualizado mais. Ok? Vou ler a última pergunta aqui, Nelson, da Priscila, e depois a gente abre a palavra para a Catiúcia. Priscila perguntou, boa tarde, complementando o Vitor, nós rodamos para o mês de janeiro de 25, a versão 1.2.0, pelo container disponibilizado, mas os resultados de saída do SMAP não bateram com os resultados do DEC, antes do pós-processamento. Não entendemos o motivo. Observo. Boa tarde. O container disponibilizado, ele executa o pacote do SMAP em ambiente Linux. Então, assim, os resultados entre o Windows e Linux eles vão ser diferentes por conta da arquitetura e tudo mais. O oficial utilizado pelo ONS é o Windows. A gente já fez testes, existem testes unitários dentro do pacote, né, que mostram que os resultados, né, eles têm uma variação pequena ali de menos de 5%, agora o percentual exatamente não tem de cabeça. Assim, o recado principal é, qualitativamente, os resultados são os mesmos, mudando de uma arquitetura para outra, mas quantitativamente os números eles não vão bater, tá? Obrigado pela pergunta. Aí, eu acho, vamos abrir a palavra. Felipe, se quiser ler. Tem mais uma? Só a do Renan, tá. Boa tarde. O pacote SMAP em R só está disponível através do GitHub? Não será disponibilizado dentro do DEC do PDP? Não, Renan. O pacote do SMAP, ele, desde a sua criação, ele está disponibilizado no GitHub institucional do ONS. Né? Então, essa está sendo a nova política de publicação dele. Ok. Tá, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou abrir a palavra para a Catiúcia e depois a gente lê as próximas duas perguntas. Oi, pessoal, boa tarde.
Eu tenho alguns pontos a serem levantados em relação aí ao futuro chaveamento, recalibração aí do modelo SMAP. Acho que o primeiro ponto deve ser feito aí como um todo um desempenho das previsões após a implementação do SMAP do primeiro mês, para verificar de fato o quanto ele agregou em questão de previsão versus o realizado. Também a questão da assimilação da chuva do norte, que era uma previsão que destoava muito em relação também ao próprio comportamento da região. A gente sabe que tem poucos postos de coleta de dados, enfim, né, pela extensão da bacia, mas eu acho prudente que junto com esse chaveamento ocorra aí uma análise, né, do desempenho total aí dessas previsões com a implementação do SMAP do primeiro mês. Outro ponto também é que nos últimos PMOs houve muita dificuldade de comunicação dos agentes com vocês em relação a atrasos da disponibilização de arquivos de PMédia. Essa questão do processo do SMAP, a gente entende que é um processo que demanda softwares, arquivos, enfim, pessoas, e a gente espera que ocorra uma melhoria interna aí após esse chaveamento também, para que não ocorra muito atrasos em relação à disponibilização dos arquivos para os agentes. Os agentes dependem tanto desses arquivos, como também ficam dependentes do horário dessas previsões. Então, a gente gostaria, pelo menos eu gostaria, que houvesse essa melhora, tanto dos processos internos aí de vocês, quanto a melhora de comunicação quando a gente tenta enviar perguntas, tanto pelo PMO, quanto pelo relacionamento agentes, que ocorra aí uma troca saudável em relação ao que a gente procura com vocês. Obrigado, Catiúcia. Vamos lá, sobre a primeira parte da sua pergunta, né, da análise de desempenho do SMAP primeiro mês, né, da melhora. Isso daí a gente já vem fazendo, né, quando houve o chaveamento da utilização do SMAP para todo o primeiro mês operativo, no lugar do Previvaz, nós fizemos uma atividade que foi bastante extensiva, né, e vimos esse aprimoramento, né, e nas subbacias em que não houve um ganho, continuou o Previvaz, né, são algumas bacias ali do norte, Madeira, Pimental, Xari. Então, isso a gente tem esse cuidado, né, com as previsões. Quanto à segunda parte da sua fala, de questão de comunicação durante o PMO, chamados, sempre que um chamado é aberto lá no Fale Conosco, né, do ONS, ele é encaminhado para a equipe responsável e tem um prazo para resposta, né, e usualmente a gente mantém essas respostas dentro do prazo. Aí, sobre a questão de atraso de publicação, de DEC e tal, não sei se a Luana tem acompanhado um pouco essa questão, que aí é algo mais da parte operacional. Perfeito, Felipe. Nós temos sim, né, inclusive a nossa equipe aqui da PRH, né, que é o responsável por essa disponibilização dessas informações, e nós temos tratado, inclusive, com a nossa gerência e melhorado os processos, né. Então, realmente, nós estamos, né, enquanto PRH, comprometidos, né, para que não aconteça, né, o que aconteceu em algumas semanas atrás, tá. Então, é um processo que, como eu falei, né, a gente está tratando internamente, né, e tomando medidas para que isso não aconteça realmente, ok? E aí os prazos, né, como você bem colocou, né, Felipe, né, a questão do Fale Conosco, teve algumas questões também na reunião semanal, né, na reunião do PMO também, né, então, isso a gente está, não pensem, né, que a gente não está acompanhando, né, a gente está acompanhando sim e tratando com, né, muita seriedade, né, como precisa ser feito, né, tomando medidas internas para que os problemas, né, sejam minimizados, né, ou que não aconteçam, ok, Catiúcia? Então, tá no nosso radar sim, viu? Obrigada, pessoal. Obrigado. Oi, Felipe. Não, eu ia comentar que tem mais duas perguntas aqui no chat, né, eu acho
vou ler aqui por ordem como chegaram antes. Vou ler e depois abro a palavra para o Felipe, que levantou a mão. A primeira pergunta é do Álvaro França. Boa tarde. Para a completa e idêntica reprodutibilidade dos valores do ONS, os agentes, então, são obrigados a executarem o modelo em sistemas Windows? Sim. A resposta assim, mais direta é sim. Tanto o SMAP, né, quanto o Previvaz, o GVASP, né, eles são modelos que são executados em ambiente Windows. Né? A gente existe versão do GVASP Linux, o próprio pacote do SMAP pode ser executado em Linux, é todo validado também em Linux, Mac, mas para a reprodutibilidade dos valores exatos que são publicados pelo ONS, sim, tem que ser em sistema Windows. E aí a Priscila complementa a pergunta dela, falando que continuamos com problema para pegar a versão 1.2.0 para rodar via Windows, por isso que tentamos container. Nesse caso, assim, peço para entrar em contato lá no Fale Conosco, né, para mandar exatamente o que tem acontecido, né, e o pacote, né, acho que a maioria dos usuários conseguiu instalar corretamente, mas qualquer questão a gente auxilia, assim, na instalação Windows, Priscila. Pode falar com a gente. Aí agora sim, abro a palavra para o Felipe para continuar as questões. Boa tarde, prezados. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês aí pelos esforços em melhorar sempre a modelagem, né, do processo de previsões de afluência. E queria fazer uma pergunta em relação a essa recalibração das bacias, porque para contextualizar, né, no caso do Madeira, a gente teve uma reconfiguração também das subbacias e das subbacias que eram postos fluviométricos, né? Então, e a gente teve uma certa dificuldade em rodar em paralelo essa simulação da nova configuração do bacia, desculpa, a configuração do Madeira. Principalmente porque a gente, no RAH, que estava sendo divulgado, ele só passou a incorporar a nova configuração a partir do momento que foi operacionalizado. Então, a gente tinha uma execução semanal, né, das revisões do PMO com o processo sombra, mas a gente não tinha, em paralelo, a publicação das vazões diariamente, né, desses postos fluviométricos aí que eram importantes para a gente conseguir ir configurando, né, e rodar em paralelo essa nova configuração do Madeira. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né, para que vocês, nesse planejamento todo, né, de reconfiguração e recalibração das bacias, tomar esse cuidado para fornecer todos os dados, né, de antemão, né, operacionalizar esse fornecimento de dados de afluências, né, e todos os PSATs necessários. Os PSATs estavam sendo publicados já de antemão e isso foi de grande ajuda, né? A nova configuração, mas eu queria perguntar se vai, de fato, se vai haver essas reconfigurações, né, dos conjuntos de aproveitamentos hidrelétricos, de subbacias, de reconfiguração de subbacias que o ponto de controle são postos fluviométricos. Então, eu queria entender em que profundidade que vai ser feita essa recalibração, se são apenas do que a gente já tem hoje e ajustar os parâmetros para uma série mais correta de vazões, ou vai ser considerado também a possibilidade de mudar, né, as subbacias dentro das bacias? Obrigado. Você quer que eu responda, Felipe, Rodrigo, né? Sim, por favor, Laura. Tá. Fiquem à vontade para me complementar, por favor. No projeto de revisão das séries, a gente precisou fazer alguns ajustes de subbacias, sim.
né? Eu não tenho uma relação agora, né, completa, né, para passar para vocês, né, ainda, né, até porque a gente está no processo interno de fechamento, né, todos esse detalhe, né, mas nós fizemos, né, vamos falar assim, no verificado, né, aí consequentemente teremos que fazer os ajustes também, né, nessa recalibração dos mapas. Isso, inclusive, é importante. A recalibração não é simplesmente para trocar alguns parâmetros, lógico, em função das séries verificadas, mas também para fazer esse ajuste em termos de subbacias, né? Então, nós teremos sim, Felipe, mas eu já anotei aqui, né? Com certeza, como eu lhe falei, né? Um trabalho realmente está sendo muito grande, né? A gente finalizou o projeto agora, né? No mês de janeiro, mais ou menos, fevereiro, uma última subbacia, estamos levando até, né? Vamos falar assim, meados, né? No segundo semestre, para poder fazer todos os ajustes, todo o mapeamento, envolvendo várias áreas do ONS, né? Vários profissionais, né? Várias equipes, né? Mas, claro, foi bom você chamar a atenção, que eu já anotei aqui também, com certeza, né? Mas estamos fazendo o máximo possível, né, para que tudo saia, né, sem, né, todas as informações sejam disponibilizadas o quanto antes e da melhor forma possível. Mas já lhe adianto que sim, Felipe, nós teremos alterações de subbacias, sim. Bom, obrigado, Luana. A gente tem só mais um levantamento aqui do Belotti. Então, vou ler aqui rapidamente. Ele fala que concorda com a Catiúcia nos vários pontos destacados. Comenta também que a pergunta não foi sobre o backtest do SMAP para o primeiro mês, mas sobre o acompanhamento de seu desempenho e as suas oscilações diárias. As previsões são bem voláteis em função da clusterização do modelo SC e em análise mensal podem parecer bons, mas numa análise contínua nos parecem bem voláteis. Adicionalmente, importante a garantia da divulgação dos dados para as rotinas diárias, uma vez que recentemente tivemos falhas constantes e o contato por e-mail não funciona, uma vez que é respondido depois de semana, com a urgência necessária, que seria no mesmo dia. Ok, eu posso responder aqui a primeira parte da pergunta, a segunda, talvez a Luana possa comentar melhor. Primeiro, obrigado pela pergunta, Bruno. Sobre o acompanhamento do desempenho, né? A gente faz isso também internamente, né? Nós sabemos dos pontos passíveis de aprimoramento, né? Ao longo a gente já teve, com a incorporação do pacote, já teve uma evolução metodológica importante, que foi o aprimoramento da etapa de assimilação, que havia um descolamento das previsões ali, principalmente para a região norte, no início do horizonte, né? Então a gente teve isso. Agora, sobre as oscilações ali em função da clusterização do USC, né? A gente entende que essa volatilidade também ela vem muito. Entendo que você esteja falando de rodadas seguidas, né? Uma semana, depois outra semana, um dia depois outro dia, né? Mas essas previsões, elas têm uma volatilidade que depende das condições iniciais, e aí as previsões de precipitação são distintas e podem levar, em termos de acumulado mensal, valores diferentes, né? Que apresentam essa volatilidade. Mas isso a gente pode ficar um pouco mais, pode dar um foco maior nessa questão para verificar se efetivamente a clusterização dos membros da EC está causando algum tipo de oscilação não, digamos assim, uma oscilação sintética dos resultados, né? Sobre a divulgação dos dados para as rotinas diárias, Luana, você pode comentar? Sim, Felipe. Os últimos 2 PMOs que a gente teve, né, questões em relação à divulgação da informação para a rodada dos modelos, a gente, sim, pelo que eu lembro, Belotti, a gente entrou online, inclusive, na reunião do PMO e respondeu todas as questões que estavam tendo. A gente está aqui nos bastidores acompanhando todo o processo, né? E pelo que eu lembre, eu acredito que foi até o Hugo que entrou online, né, e respondeu todas as questões que tinham sido feitas, que sido colocadas, né? Algumas questões vocês encaminham, né? A gente recebe,
Assim que recebe, a gente já analisa e trata de resolver, não é? Agora, lógico, né, a gente procura resolver o mais rápido possível, às vezes não responde online, né, até porque a gente está pegando as informações, tentando responder, como eu falei, tentando resolver as questões, né. Quando é questões as questões que tiveram em relação ao PMO, né, que foram colocadas online, nós juntamos as perguntas e respondemos ao final do bloco, né. Então, assim, né, só entenda, né, o nosso esforço, né, para fazer, né, da melhor forma possível, o mais rápido possível. Às vezes a gente não consegue responder online, né, em função, né, da dinâmica da questão, mas a gente se esforça sim, Belote, em responder o mais rápido possível, né. Aí, às vezes, responde com 2 dias, né, mas vamos falar assim, é um processo de formalização, né, nosso prazo disponível que a gente tem para fazer respostas, né, do Fale Conosco é esse, né. Mas as questões que chegam no online, no PMO, a gente sempre procura responder, né, e resolver, né, tudo no menor tempo possível, né. E não só isso, e não é só responder para vocês, é fazer tratativas internas para que as questões não aconteçam novamente, né. Então a gente tem um trabalho, um cuidado muito grande com isso, né. Envolvimento, inclusive, como eu falei, da nossa gerente, né, às vezes o gerente executivo, para que a gente, né, tenha um nivelamento, tenha um tratamento das informações, né, procurando resolver o processo. Não é só resolver o problema naquele imediato, né, é tratar internamente para que as questões não voltem a resolver, né. A gente tem um trabalho muito grande, né, em todo esse processo, né, para que os processos sempre evoluam, né. Então, assim, de qualquer forma, ficamos à disposição sempre para melhoria, né, sempre há espaço, né, e a gente está sempre à disposição. Ok, Belote, tranquilo? Obrigado, Luana. Uma travada aqui. Vou dar sequência aqui, então, na leitura das próximas perguntas, Felipe. E a próxima, ela vem do Fábio da Costa. Eu acho que ele comenta ali, né? Reforçando as perspectivas da Catiúcia e do Belotti, acredito que a volatilidade das previsões é um fator crucial a ser considerado na análise. Além disso, identificamos diversas falhas nos processos do WO e do SE que frequentemente não são disponibilizados no horário previsto. Sobre a questão de volatilidade das previsões, como eu comentei, né? Essa volatilidade também ela é própria dos modelos de previsão de tempo, né? Quando faz uma rodada, atualiza as condições iniciais, ela pode ir para pontos distintos, né? Mas obrigado pela pergunta. Na sequência, tem mais um comentário do Álvaro França. Os agentes terão acesso a todos os dados utilizados nessa nova recalibração do SMAP. Hoje, por exemplo, falta um histórico de precipitação observada utilizado nesse processo. O último arquivo com o histórico de precipitação observado foi divulgado em 2022. Seria imprescindível que todos os dados envolvidos fossem disponibilizados para os agentes e que backtests comparando os valores das previsões dia a dia com os valores observados para evitar grandes oscilações nos resultados, como comentado pelo Bruno Belotti. Obrigado pela pergunta, Álvaro. A ideia é que seja disponibilizado esses dados, né, tanto de vazão quanto precipitação, né, os períodos utilizados, e que isso tenha devida publicidade, sim. Quanto backtest, comparando os valores das previsões dia a dia com os valores observados, aí assim, a gente tem que ver, né, como vai trocar a série observada, né? Você fazer as previsões, né? Uma série não vai ter um outro benchmark, né? Pode mudar. Hoje em dia, por exemplo, a água vermelha pode ter uma distância multicritério de 0,1 e com essa nova série e com um período diferente apresentar uma distância multicritério maior ou menor, né? Mas a gente vai sim fazer algum tipo de avaliação para verificar como irá se comportar o processo de previsão, sim. Obrigado. Tem um outro comentário do Bruno Belotti, que a Luana mesmo respondeu pelo chat já, acredito que esteja já ok essa questão.
Exato, a gente não teve mais nenhum levantamento, a Luana comentou ali o contribuição do Belotti. Então a gente aguarda mais alguns minutos, caso alguém ainda queira abrir o microfone ou tiver mais alguma contribuição no chat. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Só um comentário adicional, Nelson, enquanto a gente aguarda, né? Esse desvio de foco, ele é bem importante, né? Todas essas diversas preocupações adicionais que foram levantadas são sempre muito bem-vindas, né? Porque o INS está sempre buscando o aprimoramento contínuo em seus processos. Então, mesmo que a gente tenha desviado um pouco aqui do fórum, que era o aprimoramento e o desempenho do ganho das previsões, valeu a pena aí o comentário do pessoal e a participação. Tem um comentário agora do Fábio Costa, falando, somente complementando, quando falamos de volatilidade, entendemos que isso faz parte das mudanças dos modelos, mas isso acabava afetando o CMO, a PLD e a operação. Ter toda essa incerteza na operação e na formação de preço é complicado para o sistema como um todo. Fantástico, Fábio. Assim, eu não estou na dúvida na sua fala se você está se referindo à volatilidade das previsões efetuadas pelo SMAP ONS, né, entre subsequentes. Levantou a mão. Pode falar, Fábio, por favor. Opa, boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Assim, só complementando, porque eu acho que acabou que o texto não ficou tão claro, só dando um contexto. Eu entendo que cada dia sai um mapa, cada dia a gente tem um SC diferente e tudo isso. Só que, assim, a preocupação com relação a essa volatilidade é porque o que que acontece? Toda vez que a gente tem um modelo decidindo algo diferente, no fundo, a gente tem uma solução de preço diferente. E isso, no fundo, a gente está vivendo um setor que, no momento, ele tem oscilado muito os preços e tem causado uma grande volatilidade, seja por mapa, seja por outras variáveis, como a questão do Cevari, etc. Mas, assim, no fundo, a gente acrescentar variáveis no qual tenha incerteza, é, no qual gere num dia, faça todas. Eu sei que eu vou ser extremo, mas é só para dar um exemplo. Um dia o mapa seque muito e faça ligar muitas térmicas, e no dia seguinte ele molhe muito e faça desligar todas as térmicas. Isso é um desafio tanto para a parte operativa quanto para a parte de preços. É só esse ponto que eu ia falar que, tipo, às vezes a gente trabalha e ao longo do tempo nós trabalhamos com soluções um pouco mais médias e estáveis. Que assim, eu sei que elas não são, às vezes, as melhores soluções, talvez a mais correta, mas a gente tem que tomar cuidado só com essa volatilidade, porque todo dia ficar dizendo uma coisa diferente pode gerar também movimentos artificiais e que, assim, sejam complicados. Eu não sei se me fiz entender, mas é só para passar essa ideia mesmo, tá? Obrigado. Ok, obrigado, Fábio. Assim, eu vou até minha resposta somente aqui do processo de previsão com o SMAP, tá? E dos aprimoramentos que estão propostos nessa atividade. A volatilidade que existe de uma previsão realizada pelo SMAP de um dia para o outro, ela é basicamente você está atualizando as suas condições iniciais, os estados iniciais do SMAP, você tem um novo conjunto de previsões de precipitação para os próximos dias, que também foi atualizado, né? Então, parte disso vem do próprio processo do SMAP, são dos estados internos, e a outra parte, ela é externa ao setor, né? É algo que não temos gerência sobre isso, que são
como vem essas previsões vindas dos modelos da CMWF, de todo o conjunto, né, do ETA, enfim. E é algo inerente ao processo, né, o processo estocástico de vazão, de precipitação, né. Então, existe essas incertezas e quanto a esse ponto de previsões de tempo, nós não temos qualquer tipo de gerência. Mas sobre os aprimoramentos, né, você está incluindo uma nova variável com uma nova previsão, né, de evapotranspiração potencial, a gente, né, os testes demonstram que os resultados eles levam a um aprimoramento, né, não tem, ali o Rodrigo mostrou na apresentação, né, não tem variações abruptas de uma previsão para outra, né, quando você passa a utilizar o modelo vigente ou o modelo aprimorado, digamos assim. Então, o aprimoramento proposto aqui, ele está incluindo uma variável adicional, né, que antigamente, até o momento, né, da forma vigente, ela é um dado de entrada que vem como uma normal climatológica, né. A parte de evapotranspiração potencial, existem os aprimoramentos do R-solo, né, que aí não tem nada a ver com previsão de tempo, mas a ETP, ela vai passar a ser de uma normal climatológica para uma previsão, né, que é baseada na temperatura, previsão de temperatura. E quanto a isso, não há nenhum movimento de aumento de volatilidade ou de uma tendência de aumentar a previsão ou abaixar a previsão, né? O que a gente vê, assim, pelos testes realizados, é exclusivamente que, na maioria dos casos, ele leva a uma previsão mais acurada. Ok? Aí, se quiser, pode complementar, Fábio, por favor. Não, beleza. Assim, eu só ia comentar dentro desse contexto, é porque nesse horizonte mais distante a gente vê oscilações do EC45 bastante entre um dia e outro. Então, assim, eu acho que a questão um pouco da volatilidade que eu estou tentando levantar é justamente a gente botar isso dentro da própria metodologia. Porque, por exemplo, quando nós escolhemos um ensemble no lugar de um membro controle, não é obrigatoriamente que o ensemble tem o melhor resultado em determinados casos, mas ele é muito mais estável do que um membro controle. O membro controle, todo dia, ele muda a sua solução totalmente. Então, assim, o que eu estou falando é que a gente ter essa analisar a volatilidade da previsão, não somente, ok, ela em determinado horizonte ela acertou, beleza, mas o quanto ela, ao longo do tempo, para aquele mesmo dia, o quanto foi que aquela previsão oscilou. Ela muitas vezes estava molhada, muitas vezes estava seca para o mesmo horizonte. Então, assim, isso gera uma incerteza muito grande. Então, assim, às vezes não é só maximizar o acerto, é minimizar o erro também. São duas formas de ver a mesma coisa. Mas é só esse ponto que eu queria levantar um pouquinho. Não, ok, Fábio. Obrigado, assim, assim, nós entendemos a sua preocupação, né, e nós trabalhamos sempre para tentar ter melhores modelos que tenham uma resposta mais adequada, né? E lembrando que, assim, o processo de ter uma previsão para o primeiro mês, ele sempre existiu. Antes era feito com o Previvaz, né? E o Previvaz também, você fazia uma rodada na semana seguinte, o que o Previvaz dava podia ser completamente diferente do que você tinha na semana anterior, né? E aí a gente viu que com a implementação do SMAP primeiro mês, teve, né, previsões mais acuradas. Mas, assim, nós estamos sensíveis à questão e a gente sempre busca, né, levar a soluções, né, a previsões mais estáveis e mais acuradas. E vamos continuar com essa política. Obrigado, Fábio. Catiúcia está com a mão levantada, por favor, pode falar. Sobre essa questão da previsão mais acurada, a gente entende, né, que sempre deve-se ocorrer melhorias, mas
a última melhoria do SMAP, né, do primeiro mês, ela trouxe a implementação da clusterização e, junto com ela, muito mais volatilidade do que quando utilizávamos o Previvaz. Então, essa implementação, essa metodologia, ela está potencializando o efeito locacional da água e impactando o CMO. Então, cada rodada é uma nova previsão de vazão, é um novo CMO. Entendo que no processo diário hoje do ONS, para a previsão do DCEM, o horizonte rodado é 14 dias, ou seja, a clusterização, a volatilidade dessa metodologia não está sendo rodada diariamente, vocês não estão conseguindo analisar de uma certa forma o quão impacto está ocorrendo na modelagem do SMAP do primeiro mês, porque a rodada de vocês hoje diária é de 14 dias. Nós, agentes, rodamos o SMAP do primeiro mês com um horizonte um pouco maior, e a gente vê nas rodadas, tanto do horizonte um pouco maior de rodadas diárias do SMAP primeiro mês, essa volatilidade gigantesca com a implementação dessa metodologia. É isso que a gente está trazendo para vocês, que é necessário uma análise do desempenho dessas previsões após a implementação do SMAP primeiro mês, para verificar de fato se essa clusterização está sendo mais ou menos acurada do que foi proposto no passado. Obrigado, Catiúcia. Assim, em termos de previsão média, né, quando a gente compara a previsão do primeiro mês que a gente tinha com o Previvaz e com o SMAP, a gente viu isso, um teste exaustivo, né, para a grande maioria das bacias, ela é mais acurada. Isso a gente mostrou aí umas 2 atividades atrás, se não me engano, 22 ou 23. Sobre a questão da volatilidade do EC durante as rodadas diárias, como essa previsão para o primeiro mês como um todo varia de uma rodada a outra, e a questão da clusterização, se os resultados mudam muito de um dia para o outro, a gente pode fazer uma avaliação interna sobre como esse processo de clusterização tem impactado, tá? A gente pode levar isso internamente, sim. Mas, respondendo assim, diretamente, comparação do que a gente tinha antes, Previvaz, no primeiro mês, para o SMAP, com certeza as previsões elas são mais acuradas, com a metodologia que a gente tem hoje. Isso foi demonstrado. Ok, Catiúcia, obrigado. Anderson dos Santos está com a mão levantada. Pode falar, Anderson, por favor. Agora no finalzinho cortou um pouco para mim no Teams, então se eu falar alguma coisa que foi respondida vai nos últimos 30 segundos, peço perdão. Ainda com relação a esse tema, acho que tentando unir um pouco do que o Fábio falou e talvez a Catiúcia também, acredito eu que exista, digamos, a boa volatilidade e a má volatilidade. Acho que ninguém aqui diz que você colocar volatilidade, ou desde que ela seja correta, no sentido de que faz parte do processo, ela é bem-vinda. Ou faz parte, a gente tem que saber lidar com ela. A grande questão toda é o processo de clusterização que vocês fazem hoje, ele não necessariamente a volatilidade que ele traz para dentro do problema, que no final das contas você quer conceber uma única previsão, ela como é que eu posso dizer? Ela causa uma distorção maior do que, às vezes, a própria volatilidade dos membros vamos supor, do EC. Quero dizer com isso, a gente roda o SMAP, os 100 membros individuais dele, do EC, totalmente individuais, e tenta fazer uma análise descritiva do que está saindo daquele dado. Nos últimos dias, a previsão, ela oscila, mas ela oscila dentro de uma
se você pegar a mediana dos cenários, ela nem tem oscilado tanto. E eu acredito que o nível de variação da clusterização dos cenários, ou seja, no final das contas, o que você coloca para dentro do modelo depois, que impacta bastante, tem mais distorção do que o próprio dado bruto que vem do EC. Então, existe a boa volatilidade, que é você tentar, através de uma análise estatística dos membros do EC45, por exemplo, você extrair um cenário razoavelmente plausível e mediano, extremo de análise, para você colocar no seu modelo, mas existe a má volatilidade, que é, além de você sobrepor a volatilidade que o seu modelo já está te dando, com uma instabilidade, uma possível instabilidade, uma volatilidade a mais, advinda de um processo de clusterização que, a meu ver, o setor tem dado indicações de que contém falhas que merecem ser revisto. Eu acho que é um pouco desse sentido que todos nós aqui estamos tentando falar. Ninguém está dizendo que a gente quer, por exemplo, voltar para o Previvaz, mas necessariamente você complicar demais o modelo, então você partir para uma dinâmica de uma a gente sair de um modelo simples para um modelo complexo não necessariamente é a melhor situação, simplesmente porque você está acertando-se no meio do caminho, vocês estão colocando mais variabilidade, mais incerteza dentro do processo. Eu entendo que o ONS, ele, por definição, ele só precisa rodar uma única vez, e aí também é uma preocupação nós, como agente, porque nós temos que fazer o trabalho do ONS, às vezes, 10 vezes, duas ordens de magnitude mais, porque a gente tem que avaliar mais cenários, ou a gente tem que tentar, às vezes, se preocupar com um horizonte um pouco maior de vocês. Então, embora vocês tenham essa necessidade de rodar, às vezes a gente também tem essa necessidade e um pouco mais complexo, e aí vindo também com situações em que, por exemplo, você pode não garantir a estabilidade numérica de você rodar em Windows e, por exemplo, rodar em Linux, é uma outra variação que é preocupante. Acho que não é de hoje que o ONS, aí é uma opinião pessoal minha, gera ferramental sempre um pouco aquém ou não seguindo determinadas boas práticas no sentido de garantir que que a gente tenha essa estabilidade ou então que seja fácil a utilização. A gente veio de um modelo até então os SMAP em EZ e agora está indo para R, e eu não sei até que ponto é válido nesse sentido. Já que é simplesmente uma nova reprodução, né? Então, eles têm essa questão da flexibilidade, mas eu acho que a mensagem que o setor está tentando dizer, pelo menos daqui, olhem com um pouco mais de atenção, levem um pouco mais nesse lado, porque do nosso lado tem muita gente razoavelmente boa que precisa utilizar esses dados e tem críticas com relação a isso. Ok, Anderson, obrigado. Acho que ficou mais claro as questões levantadas, né? Pelo que você comentou, né? A questão é que quando são feitas rodadas diárias, né, usando todos os membros do SMWF, você teria uma menor variabilidade dos resultados do que quando é aplicado a técnica de clusterização utilizada oficialmente. Né? Vamos falar sobre essa questão, assim, vale ressaltar que a metodologia de remoção de viés e clusterização, ela foi uma atividade que foi feita aqui no âmbito do CT-PMO-PLD, né, no GTHM, e que ela foi aprovada também lá em meados de 23, se não me engano. Né? E na época, essa e ela foi necessária, né, fazer essa clusterização também por conta, primeiro foi visto que não, dos resultados avaliados, né, que não havia uma deterioração das previsões realizadas, né, e isso seria benéfico por questões processuais também,
e tudo mais. Nenhum tipo de metodologia é imutável. Tá? O próprio ESC, ele tinha uma configuração anterior que era de 51 membros, agora tem mais de 100 membros, né, 101 membros, então ele mudou e todo o SMAP é aprimorado, todos os modelos da cadeia principal são aprimorados. Então, assim, a clusterização realizada atualmente, ela pode ser revista caso seja verificado efetivamente essas questões levantadas. Então, a gente vai levar em consideração, sim, tudo isso que está sendo posto aqui na reunião, tá? Para avaliar internamente qual seria o melhor procedimento no sentido do uso das previsões do SMWF. Agora, sobre o segundo ponto levantado, Anderson, de questão de trocar o modelo, que antes, que talvez não haja um zelo do ONS por conta dessa reprodutibilidade e tudo mais, eu vou pedir desculpas, assim, discordar um pouco da sua fala, né? Primeiro que a gente, antes, né, vamos lá, em termos de SMAP, nós passamos de uma aplicação que era uma caixa preta, que todo mundo recebia, um ponto .exe, e que era de difícil manutenção, que foi um executável, né, um modelo foi benéfico quando adotado, né, mas que com o passar do tempo a gente teve uma maior dificuldade para fazer manutenções evolutivas, né, e tudo mais. Então nós passamos de uma caixa preta fechada para um modelo totalmente código aberto, versionado em uma linguagem de programação de fácil acesso para a maioria dos agentes, que permitiu que a gente fizesse já evoluções importantes no modelo, né? Então, assim, eu acho que foi para um ponto muito mais positivo do que, pelo menos no meu entendimento, né? O que a gente tem hoje, o pacote SMAP ONSR, ele é muito mais positivo do que o aplicativo que existia antes, né? Atualmente, qualquer um pode verificar qualquer parte do código, tem todos os testes unitários, verificando se algum tipo de modificação quebra uma parte do código. Então, eu acho que ele é uma evolução em relação ao anterior, sim. E sobre a questão de reprodutibilidade de Windows para Linux, isso assim, também é inerente à questão de arquitetura. Não vai ter, se você conseguisse rodar o New Wave, o Decomp DC em um Windows, teria um resultado diferente do obtido do Linux, que é o oficial, né? Então, assim, nós não temos como garantir, né, questões, né, de arquitetura dos sistemas, né, que um resultado, uma otimização com um sistema operativo seja exatamente igual, numericamente falando, do outro sistema operativo. O que a gente garante né, dos testes unitários que estão implementados no SMAP é que, qualitativamente, essa previsão ela não tem uma variação muito exacerbada entre um sistema operacional e o outro. Tá? Então, do ponto que a gente consegue controlar essa alteração de resultados, ela não existe. Eu não sei se essas questões ficaram claras. Pode complementar, Anderson, por favor. Vou concordar com você que, assim, sair de uma caixa preta para um modelo aberto sempre foi um pleito de vários agentes, e eu me coloco com relação a isso. A questão toda por exemplo, fazer escolhas que pelo menos eu particularmente não consigo entender. Aí eu posso ter... Aqui está um problema com Teams, então está falhando um pouco. Mas ir para esse modelo é louvável, é muito bom, no sentido de ter mais transparência. Mas, de novo, não há
eu sinto que há pouca participação dos agentes na hora de conseguir fornecer dados ou opiniões, a não ser já na etapa final. É essa a questão. Acho que ir para o EXE, beleza, sair do EXE e ir para o R, ok, mas eu acho que talvez a escolha da linguagem de programação, embora ela seja compatível, ela rode e seja autêntica, é um ponto de preocupação. Eu sei que o mundo científico gosta muito de R, mas talvez ela tenha dificuldade de você conseguir implementar em outros locais. Então, são pequenos detalhes que eu sinto que são preferências que o operador escolhe e que não são levadas em conta a opinião da média das pessoas e até mesmo na escolha das soluções. E aí, por último, eu ia falar da clusterização, mas a clusterização eu sei que é um problema à parte, mas é só tentar demonstrar que existe uma gama razoável de pessoas aqui dentro e que tem essas preocupações, desde a modelagem que é escolhida e também até mesmo os dados de entrada que a gente sabe que sofrem mudanças eternas até pararem simplesmente, ou então erros de processos grandes. Então, acho que é muito mais a questão de filosofia de como resolver os determinados problemas que, pelo menos, me incomodam e é o que eu tento deixar de mensagem aqui. Eu não digo que as soluções que eu possa propor são as ideais, mas eu acho que em vários momentos, como foi, por exemplo, o SMAP EXE, simplesmente foi feito um EXE, sendo que desde sempre o setor, em N etapas, seja SMAP, seja New Wave, Decomp, o que nós mais pedimos é isso, código aberto. Mas não é só o código aberto, é ter essa exposição desde o início da construção e não só chegar com uma solução dada, ou pelo menos etapas de testes onde de fato a comunidade consiga ajudar, né? É um pouco mais nesse sentido. Mas eu sei que eu reconheço o esforço de levar para uma solução melhor, é só que não necessariamente você ir para uma solução mais elaborada necessariamente é bom, e eu sinto que em determinados pontos vocês tentam ir para uma simplificação, com uma clusterização, por uma questão de processo, sendo que a gente consegue resolver, eliminar essa questão de tempo processual tão facilmente. Eu me pergunto como que vocês também não conseguem, entendeu? E aí tem que lançar mão de simplificações ou clusterizações que às vezes são desnecessárias, ou poderiam ser necessárias só num processo mais à frente. Ok, Anderson, obrigado pelo complemento da resposta. Assim, sobre questões de participação, né, a gente aqui o foco, né, o foco principal desse fórum CT-PMO-PLD é justamente ter uma maior participação pública, né, de todos os agentes, academia, né, a gente já teve diversas atividades aqui no GTCH, que teve participação na academia, os agentes, e a gente sempre tenta dar toda a transparência possível, né? Essa atividade mesmo aqui dos aprimoramentos, né? Essa é a segunda reunião da atividade, né? A gente teve uma primeira reunião que foi apresentado toda a metodologia proposta, que a gente já tinha disponibilizado, né? Nessa primeira reunião, a gente disponibilizou todos os arquivos que foram utilizados para a calibração das bacias, todos os resultados, o pacote já estava disponibilizado na versão necessária para rodar os aprimoramentos. A gente está trazendo aqui hoje, na segunda reunião, os resultados da avaliação das previsões, e tudo isso está público lá no site do CT-PMO-PLD, lá na página do GTCH, todos os decks utilizados, os parâmetros, os resultados encontrados, e isso é reprodutível, né? Então, assim, em termos de transparência, a gente pode
melhorar, obviamente sempre há margem para a gente ter essa troca maior, né? Eu acredito que é importante levantar esses questionamentos, mas eu acho que a gente já tem seguido sempre nesse papel de uma maior participação, maior transparência, né? Sobre a questão do pacote, os maps sem R, assim, a questão de linguagem de programação aí varia um pouco de gosto de cada um, né? Internamente, né? O que a gente garante que, em termos de tempo computacional, o pacote do SMAP em R, ele não perde em nada para o que era o executável em C++, até porque parte do pacote ele é justamente produzida em C++, né? E a gente tem passado algumas funções que realizam cálculos repetitivos, a gente tem feito a passagem dessa função para C++ justamente para possibilitar uma melhora do tempo computacional aí de casos mais pesados. Então, em termos de linguagem de programação, foi escolhido o R por questões aqui pessoais, internas, né? Poderia ter sido Python, Julia, enfim, mas aí é uma questão que quem está elaborando o projeto tem que fazer a escolha, mas isso, assim, não é necessário que os usuários saibam linguagem de programação, por isso que a gente disponibiliza um pacote, né, e isso qualquer tipo de pessoa pode ir lá, pega o pacote e executa, não precisa saber as linhas de código em si, né. Mas, assim, novamente, agradeço a contribuição, Anderson. Acho que são questões válidas, tanto do ponto que você colocou metodológico da clusterização dos membros do SE, quanto essa questão de transparência. A gente vai sempre buscar melhorar essas questões. E aqui eu reforço, né, o que foi dito anteriormente. O relatório ele já está publicado lá na página do GTCH, todos os arquivos de entrada e de saída, as figuras geradas, tudo está lá na pasta da atividade e fica aberto para contribuição, relatório, né, até o dia 2 de abril, como o Rodrigo comentou no slide final. E estamos sempre abertos a contribuições. Ok? Obrigado. Bom, acho que aqui para finalizar a gente teve, além dessa contribuição do Anderson, a pergunta da Silva, da Desirê Silva, e a Luana já pontuou ali que a gente já tinha respondido anteriormente, né? Então já foi feita a resposta. E o Renan Martins e o Igor, acho que eles complementam ali o que o Anderson tinha comentado somente, então vou ler aqui. O Renan comentou: vale lembrar que o Ensemble tem menor refino das informações de precipitação. Com isso, pode aumentar a expectativa de chuva, causando erro na previsão de ENA também. E o Igor Custódio, ele comentou lá: pessoal, só complementando, a volatilidade da clusterização do EC vem da metodologia criada e não da utilização dos mapas dia a dia. É isso que estamos colocando aqui também, bem como já foi levantado em outros comentários. E a Desirê acabou só agradecendo aqui a resposta da Luana. E o Álvaro aqui finalizando, ele reforçou ali o ponto dado pelo Fábio, a Catiúcia, e também para a contribuição ali última do Anderson. Acho que temos uma última questão aqui, de usuário desconhecido, não consigo identificar, mas acho que é sobre... Bom, vou fazer a leitura aqui. Boa tarde, prezados. Sobre a reprodutibilidade do CPINS, né, do SAR, a planilha USB apresenta séries previstas como evaporação, uso consultivo, vazões de efluentes de queimada e Três Marias, e vazões de Carinhanha e Morpará, que não constam no SMAP ou ONS. Qual a origem desses dados é a questão, e são divulgados em algum relatório ou saída de modelo?
Oi, Nelson, acho que eu posso comentar um pouco sobre essas informações. As vazões de efluentes de Três Marias e Queimado, né, são as informações normalmente que a gente tem praticado, né, ou quando a gente tem alguma alteração, a gente sempre informa na reunião da ANA, ou através de FSARH, né, então a gente sempre está com base, né, vindo, né, se tem mudança, a gente informa na reunião da ANA, ou então as informações que constam no FSARH também, né, boa parte das informações são dessa forma. Deixa eu ver aqui, vazão de Carinha e Morpará. O trecho realmente Carinha e Morpará é uma informação que a gente não tem em modelagem, né? Como vocês bem sabem, né? A gente tem dos outros trechos, né? Três Marias, São Romão, né? São Romão, São Francisco. Agora o trecho Carinha e Morpará, a gente não tem modelagem ONS, né? Então, realmente, ele é divulgado, né, dentro da planilha do CEPINS, mas ele não tem reprodutibilidade, né? Porque é uma informação que é estimada, né? Em função do que está vindo verificado. Né? Então, mas ele é divulgado na planilha USP, né, como você bem colocou aí. A questão da evaporação dos usos consultivos são as informações, obrigada, são as informações que constam no nosso cadastro, né, evaporação, né, em função, né, reprodutível, né, em função ela reproduz, usa a última cota verificada, né, para poder, em função do vetor que já é existente cadastrado, a gente utiliza a informação da última cota verificada para poder estimar para frente. Os usos consultivos também são os usos consultivos que a gente já tem cadastrado, que são as informações que são disponibilizadas pela ANA. Se eu ver se tem mais alguma coisa que a origem dessas informações são divulgadas no relatório. Pronto, eu acho que eu falei de todas elas. A gente fica à disposição aqui, tá? Obrigada. Bom, obrigado, Luana. Obrigado, Felipe, Rodrigo. Acho que até o momento não recebemos mais nenhuma questão e passamos até por diversos assuntos aqui, né? Além do que tratava também o ponto focal aqui dessa reunião. Eu acho que a gente pode finalizar, então, a nossa reunião. Não tivemos aqui mais contribuições. Então, bom, só dando os avisos aqui, como eu comentei anteriormente, para quem não estava aqui, essa gravação vai ser disponibilizada, né, tanto no portal quanto nos canais do YouTube. E, bem como o Felipe falou também, os dados, o relatório, essa apresentação, eles já estão disponíveis no portal do CTPME-PLD para contribuição aí até o dia 2 de abril, até a próxima semana, como o Rodrigo Pereira também comentou. Eu agradeço, então, a presença de todos os agentes que contribuíram também, muito obrigado. E passo a palavra, então, para o Felipe, para o Rodrigo e Luana também, se quiserem finalizar aqui e fazer um fechamento. Obrigado, Nelson. Só agradecer a participação de todos. Eu acho que foi boa a participação, né? Teve contribuições um pouco fora do assunto, mas são relevantes que a gente vai levar em consideração e reforçar, né, que a atividade a gente está encerrando aqui, o relatório está divulgado e aberto a contribuição até a semana que vem. Então, obrigado a todos. Só agradecer também. Junto. Sigo a palavra aí dos amigos. Pode ir, Luana. Obrigado a todos. Não, só agradecer e reforçar, né? A participação de vocês realmente é fundamental, né? Então, essas atividades, né, que a gente tem, né, no CTPME-PLD é justamente, como o Felipe falou, né, Felipe? Esse é o objetivo, né? Fomentar nessa participação, né? Então, a gente fica feliz, né? E entenda, em termos de várias questões operacionais que seguiram, né, surgiram, né? Então, entendam, a gente agradece também, claro, a gente anotei aqui, né? A gente está sempre é importante essa participação de vocês, mas não pensem que a gente também não está vendo, né? E então está se omitindo de alguma coisa, não. A gente tem um trabalho grande internamente também para que todo o processo seja aprimorado, né? E tenha sempre, né, os prazos cumpridos, principalmente os procedimentos de rede, né? Então, agradecemos, né, todas as contribuições e estamos fazendo, né? Tenham certeza disso, né? Que estamos fazendo o melhor possível para que tudo seja sempre aprimorado e que tenha as saídas da melhor forma possível. Obrigada, Nelson. Obrigado, pessoal. Então, declaro aqui finalizada a nossa reunião.